Saudações do Crente Docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e eu estou aqui para fazer um encerramento, apresentar a última lição da nossa revista do trimestre, que foi uma revista muito necessária. Pilares da Teologia Prática. Se você não adquiriu a sua revista, procure. Ela é um material de consulta essencial para qualquer professor. Se você não me conhece, eu trabalho na Escola Bíblica Dominical. Hoje, eu congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Na verdade, hoje não. É uma longa história de um processo desde a adolescência e até hoje trabalho com a área de educação cristã. E nós hoje vamos falar de um assunto que abrange muitas curiosidades. Muitos cristãos, na verdade, na hora de se posicionar perante a sua missão em Deus, ele se pergunta, meu Deus, aonde é a minha parte? Qual é a minha missão? Isso é uma indagação muito comum a respeito de muitos cristãos que, na verdade, querem trabalhar para o Senhor, querem agradar o Senhor, mas ainda não conhecem um pouco mais a fundo a respeito de uma semente. Porque, na verdade, o que é um dom espiritual? É uma semente pela qual Deus planta no coração do seu servo, do seu filho, para que ele floresça, para que ele multiplique. E quando você descobre o seu dom, você floresce. A palavra de Deus, na verdade, ela declara que a primeira missão de todo cristão, na verdade, a principal missão é o ide, é evangelizar, é levar a palavra de salvação às pessoas. Então, se Deus plantou essa semente para você, o propósito é que você floresça e que você apresente essa missão ao campo, que pela qual almas sejam alcançadas através desse dom que pela qual ele plantou dentro de você. Mas antes disso, eu quero fazer um compilado a respeito, na verdade, de todas as lições dessa revista. Se você tiver a oportunidade, acesse o portal, acesse a editora Central Gospel, adquira essa revista, deixe ela guardadinha como um material de consulta para os seus estudos. Ela aborda assuntos que você, como professor, ou simplesmente você, como aluno, isso vai acrescentar para você e vai facilitar, na verdade, vai direcionar os seus estudos. Hoje, vamos lá, vamos falar a respeito da lição 13, dons espirituais. E eu trouxe uma palavra muito carinhosa, que eu orei ao Senhor para finalizar essa lição, porque eu quero que você saia dessa lição certo daquilo que Deus tem para você. Eu não quero te deixar dúvida, eu quero te deixar a suavidade que a palavra de Deus deixa no coração da gente a respeito de florescer pelos nossos dons. Todo mundo nasceu com algum dom. Você precisa descobrir o seu. De repente, você confunde os seus dons com talento. A gente vai falar a respeito disso. Mas eu gostaria que você saísse dessa lição. Eu acho que eu floresço nessa área. Eu acho que eu tenho vocação nessa área. Eu vou experimentar, eu vou mergulhar nisso porque eu percebo que eu tenho talento nisso. É essa a sensação que eu quero deixar em você. Eu não quero te deixar dúvida, eu quero te deixar uma certeza. A certeza que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você e você tem uma missão. Só falta você florescer. Vamos começar com os objetivos dessa lição. Eu não vou entregar eles, eu vou, na verdade, dispersar ele de acordo com o desenrolar da aula, certo? O primeiro objetivo dessa lição é discernir a natureza e o propósito dos dons. Por que será que eu nasci com essa semente? Por que será? Será que Deus plantou isso em mim? Será que tem algum fundamento? Será que tem algum motivo? O que eu tenho que, de repente, Deus olhou e falou assim, eu acho que essa menina, eu acho que esse menino, ele vai nascer com isso e ele vai cumprir a missão dele a respeito desse dom. Quero deixar para você esse versículo. Eu não sei se, de repente, você está me ouvindo, você é um novo convertido. Eu não sei se você descobriu o Crente Docente pelas redes sociais. Eu não sei se você, por exemplo, veio pelo canal do YouTube, você estava pesquisando uma lição. Aí você jogou lá, dons espirituais. E aí surgiu essa aula do Crente Docente. Eu não sei exatamente de onde você é. Eu só sei
que eu quero te fazer essas perguntas e se você está aqui, se você está me assistindo, você vai responder. Não sei aonde também você está assistindo. Eu, por exemplo, assisto às aulas do Crente Docente com meu fone de ouvido no decorrer dos meus intervalos de transporte público. Tem amigos meus, por exemplo, que assistem às aulas do Crente Docente no horário de almoço, porque essa é a ideia do CDCast. Você estar aonde estiver, é um tempo que você tem de qualidade na sua vida, você vai lá e você vai estudar. E estudando, de repente, esclarece algumas coisas, algumas dúvidas pelas quais você tenha a respeito da sua vida espiritual. Então, vamos lá. Você vai perguntar agora para você mesmo: o que eu tenho? Por que será que Deus decidiu colocar essa semente em mim? Será que Deus colocou alguma semente em mim? Acredite, eu conheço pessoas que fazem essa pergunta. Será que eu tenho realmente algum dom? Então, eu vou ler um versículo para você que fala, que está no primeiro capítulo de Jeremias, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta das nações. Primeiro, eu quero que você se prenda nessa frase. Antes de formá-lo no ventre. Quando você era uma expectativa no coração dos seus pais, Deus já sabia o que queria da sua vida. Quando você era um projeto, quando você era um sonho na vida dos seus pais, Deus já sabia que você viria. De repente, não houve expectativas na sua vinda, de repente você não foi planejado, de repente você é chamado com uma expressão chamada acidente. Pode ter sido acidente para os homens, mas para Deus você nasceu com um propósito. Você tem um motivo de você estar vivo. Você tem um motivo de você ter nascido. Então, se prenda exatamente a isso. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Não foi a sua mãe, não foi seu pai, você não é um projeto do homem, você é um projeto de Deus. Então, sim, existe uma semente de Deus na sua vida. Existe esse propósito. Esse propósito, ele existe, ele nasceu, ele é seu e você só precisa se posicionar perante a ele. Então, vamos lá. Vamos falar da natureza, da essência dos dons. Da onde vêm esses dons, né? Qualquer pessoa tem esse dom? Estou te perguntando, hein? Você está aí, você está me ouvindo, você vai respondendo, você vai junto comigo nessa lição. Qual é a essência desse dom? De onde vem esse dom? Será que isso é genético? Será que eu herdei de alguém da minha família? Eu acho que eu aprendi. Esse dom é adquirido. Será que é assim? Eu vou ler um versículo para você, tá bom? Um versículo da primeira carta de Pedro. Pedro, que foi um grande servo. Pedro, na verdade, ele é exemplo para qualquer pessoa, mesmo com a sua personalidade, mesmo com o seu temperamento. Ele é alguém que persistiu, ele é alguém que perseverou, ele foi alguém que não parou no meio do caminho. Doeu, machucou, caiu, levantou e ele seguia em frente. Ele não tinha problemas com relação ao propósito que Deus tinha na vida dele. Ele tinha problemas com ele mesmo, mas jamais com o propósito que ele carregava. E aí ele escreveu uma coisa muito interessante. Versículo 2 da primeira carta. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e a ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando você nasceu de novo, quando você se tornou uma nova criatura, você começou a carregar esse presente, você começou a carregar esse pedaço de Deus, você começou a carregar. Na verdade, eu considero a maior resistência
na verdade, nós conseguimos perseverar diante do nosso propósito, diante da nossa missão, a partir do momento que nós temos um vínculo com o Espírito Santo de Deus, que está presente em nós, que, na verdade, faz com que os dons que a gente carrega floresça e faz com que a gente persevere até o fim. A natureza dessa semente que Deus plantou em você vem de Deus, vem do Espírito Santo. Ele habita dentro de você e junto com você ele te ajuda a florescer esse dom que você carrega. E aí nós vamos entrar numa vertente que não encontra-se na revista, mas encontra-se em indagações. Eu trabalho há muito tempo em escola bíblica dominical. Então, eu diversas vezes na minha vida já encontrei pessoas que têm dúvidas a respeito dos seus talentos. É importante eu reforçar isso para o povo de Deus, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós carregamos todas as características de Deus. Nós podemos não conseguir manter a plenitude, porque existe uma guerra entre nós, uma guerra entre a carne e entre o espírito. Mas nós temos todas as capacidades que o nosso Criador tem, nós carregamos. Se você vê a Bíblia, você vê um Deus poeta. Então, nós carregamos essa literatura poética dentro da gente. Se você vê, se você lê a forma pela qual Gênesis, Deus criou o mundo, ele é um artista. Quando você vê as criações de Deus, a natureza, quando você se vê no espelho, você vê o poder da criatividade de Deus. Então, os talentos, todos nós nascemos com talentos. Eles podem ser adquiridos, eles podem ser explorados, como eles podem ser inibidos. Você, por exemplo, você pode ter nascido com uma voz muito bonita, mas isso não significa que essa seja a sua missão em Deus. Você pode, por exemplo, ser um artista plástico, isso é um talento. Você pode exercer a sua arte dentro do reino? Claro que você pode. É um talento. Você é uma pessoa que você escreve muito bem? Um talento. A psicologia declara que o talento ele pode ser adquirido, como ele pode ser genético, como ele pode ser nato. Mas o talento, nós cristãos, nós sabemos que todos nós que nascemos, certo? E somos e pertencentes, e que inclusive somos habitação do Espírito Santo de Deus, nós carregamos todo e qualquer talento que a gente quiser explorar e cultivar. Claro que existem habilidades que são muito mais fluentes na gente e outras não, mas que nós temos a liberdade de adquirir, de ter ou de inibir, nós temos. Mas talento não é dom. Talento é um bônus. Antigamente, nem sei se existe ainda, né, gente? Você comprava um cartão pré-pago. E esse cartão pré-pago te oferecia uma quantidade de créditos e mais um bônus. Talento é isso. Talento é um bônus. Deus te deu uma semente. A semente é o dom. E Deus te deu um bônus, um plus, um brilho a mais, que é o talento. Você tem um talento para falar em público, você sabe dançar muito bem, você sabe falar muito bem. Isso é um talento que pode ser adquirido, que pode ser nato ou que pode ser genético. É um talento, mas ele não é um dom. O dom espiritual, ele é muito mais profundo e ele vai muito mais além do que um próprio talento. Então, vamos lá. A primeira missão do crente, fala aí para mim. Qual é a primeira missão do crente? Preciso que você entenda exatamente isso. Qual é a primeira missão do crente? Me converti, meu Deus. Qual a minha primeira missão? Vamos lá. A missão mais importante do crente é o ID. Não adianta. A primeira missão do crente, ela vai muito além e, na verdade, ela faz o seu dom florescer. Deus não deu esse dom para você brilhar sozinho.
Deus deu esse dom para você glorificar o seu nome e salvar almas. É importante você ter essa consciência. O seu dom é para você levar cativos à liberdade. É para você ser uma ferramenta. É para Deus usar a Maria, Deus usar o João, dentro dessa missão que ele tem, levar outras pessoas para o céu. Todas as vezes que eu faço uma oração para mim, eu faço uma oração para todas as pessoas que estão ao meu redor, porque eu não quero chegar no céu sozinho. Eu quero chegar com uma galera. Eu quero chegar com todo mundo. Todas as vezes que eu vou dar uma aula, eu falo assim, eu quero essa galera no céu comigo. Porque não adianta eu ter um dom se não for para glorificar a Deus. Não adianta, na verdade, se eu considero que aquele dom vem de mim, eu sou muito pobre. Se eu considerar que as coisas pelas quais fluem, que saem de mim, abençoam pessoas, é por causa de mim, eu estou muito perdida. Eu nem encostei no céu ainda. Eu preciso entender que se Deus me salvou, que se Deus me chamou, que se Deus me escolheu, é para eu chamar outras pessoas comigo, jamais para eu ir sozinho. Porque o céu sozinho, nem Jesus quis ficar sozinho no céu. E olha que a gente nem merecia. A gente não merecia nada disso que ele prometeu. Quiçá você, eu ou qualquer outra pessoa querer ir sozinho. O seu dom, essa natureza divina que Deus colocou dentro de você, é para você florescer e agregar outras pessoas. Levar outras pessoas a carregar essa graça, essa paz, em meio a tantas turbulências, a tantas circunstâncias. A graça te basta. O dom não é para você ficar rico. O dom não é para você ser diferente dos outros. Daqui a pouco a gente vai ler a carta que Paulo escreveu, que fala exatamente a respeito disso. Que o dom não é para você ser melhor do que ninguém. O dom não é para você criar um estímulo de competição. Não é nada disso. A competição te tira do céu. A única competição que te tira da vitória é quando você coloca o seu posicionamento e a sua missão, ao invés de ao lado do seu irmão, você querer colocar à frente. A competição tira Deus do seu propósito. Isso é algo que eu gostaria muito de plantar dentro de você. Você não nasceu com esse dom para ser melhor do que ninguém. Você nasceu com esse dom para florescer pessoas e fazer com que as outras pessoas tenham a paz que você carrega. Então, vamos lá, então. Vamos entrar no item 2? Vamos lá? Você tem a sua revista? Eu tenho a minha. Tá toda amassada, toda rabiscada. A sua revista é assim também? A minha também, gente. Eu não aguento. Eu adoro fazer anotações e várias coisas. E aí, às vezes, eu pego o link dessa lição e aí eu vou lá na outra lição para complementar. Você faz isso também? Se você não faz, faça. Complemente o seu estudo. Tem essa revista, tem um caderno de anotação, assista os conteúdos. A denominação, a DVEC, ela tem vários pastores letrados, voltados ao ensino da palavra. Então, começa a buscar, sempre verificando se tem um alinhamento a doutrina pela qual você segue. Certo? Cuidado para você não se perder nisso. Não se perca nisso. Sempre construa os seus estudos a partir da doutrina que você segue, para não confundir você e, de repente, fazer com que você, inclusive, ao invés de você esclarecer dúvidas, você alimente mais dúvidas. Cuidado com a água que você bebe. Às vezes, nem toda a água que a gente bebe está tão pura assim. Ainda mais no universo e no oceano chamado internet. Então, vamos lá. Vamos entrar no item 2, que fala das expressões bíblicas para os dons no Novo Testamento. Gente, todo o meu conteúdo está baseado na revista. A revista, na verdade, ela é um plano de aula.
Então, a gente só esmiuça e apresenta, baseado na palavra de Deus, construindo ideias, trazendo comentários, mas sempre preso naquilo que a revista está aplicando. Então, vamos lá. As expressões bíblicas sobre os dons espirituais. As expressões bíblicas para os dons no Novo Testamento, ok? Porque a revista especificamente está falando do Novo Testamento, mas eu vou citar em alguns momentos o Antigo Testamento. Nesse momento, vamos falar do Novo Testamento, porque a revista quer que a gente foque nisso. Então, vamos lá. Dons espirituais são as bênçãos ou habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo e sempre operando para o bem comum. Olha, presta atenção nisso. Não se opera essa habilidade que você tem para o seu bem. Não, não. É para o bem comum, para abençoar as pessoas ao seu redor. Vamos falar desses dons? Algumas pessoas falam 7 dons, outras revistas falam 9 dons, enfim. Eu vou citar os mais comuns e que é mais utilizado em todas as doutrinas, ok? Para não confundir ninguém. Então, vamos lá, sobre os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Sim, a fé é um dom. Dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. As línguas, na verdade, por serem dons muito visíveis e chamativo, quando a gente chegar lá, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou falar, quem costuma assistir as minhas aulas sabe que eu gosto de dar exemplos de experiências que eu passei na minha vida, e sempre com uma pitada de humor, né? Porque a vida real é engraçada, a verdade é essa, né? A nossa vida, não vamos romantizar a nossa vida, a vida do cristão é uma vida engraçada, porque é uma vida onde a gente fica entre as nossas expectativas e a fora de lógica, as atitudes sobrenaturais que acontecem na nossa vida. E é muito engraçado as coisas que acontecem. E lá na frente eu vou dar um exemplo para você sobre variedade de línguas. E aí nós passamos para os dons da graça. Dons da graça são pouquíssimo citados, quase ninguém fala a respeito deles, mas é muito importante a gente conhecer. Inclusive, se você nunca ouviu falar, você vai agora, nesse momento, aprender a respeito. É Deus quem coloca os temperos especiais em cada pessoa. Esses temperos são chamados graças de Deus. A graça nos basta. A palavra de Deus indica 7 dessas graças. Eu localizei 7 muito comuns que muitos livros citam, para eu não entrar em polêmica. Vamos lá. Profecia, ministério, ato de servir, tá, gente? Ministério significa ato de servir, o pequeno que serve, servir. Ensino, exortação, liberalidade, diligência administrativa, que é a arte da política, e a misericórdia. Possuímos diferentes dons segundo a graça que nos foi concedida. Podemos enxergar muitas delas em nossas vidas, mas uma sobressai mais do que a outra. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase é importante a gente captar. Possuímos, vamos lá, você está anotando? Vamos lá. Possuímos diferentes dons segundo a graça que nos foi concedida. Sim, é possível a gente ter muitos e diferentes dons. Podemos enxergar muitas delas em nossas vidas. Podemos. Mas uma sobressai mais do que as outras. Tem algo assim que pipoca, que naturalmente, volto àquela palavra, habilidade. É algo que se destaca na gente. Isso é um dom que faz parte da graça. Vamos falar das operações, né? Que é um dom visível, é um dom muito falado, é um dom, sim, muito contestado, mas é um dom que existe. Você precisa crer nisso. Eu sei que, de repente, você pode ter passado por experiências na sua vida que faz com que você não creia nesse dom.
Mas eu preciso falar que se a Bíblia diz que pessoas carregaram esse dom, é porque ele existe. O dom de milagres provoca o despreendimento da energia divina, ou seja, toca no céu, acontece na terra. Vou repetir. Provoca o despreendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas. Você joga para o céu, Deus materializa na terra. Existe. Existem pessoas que morrem e Deus volta à vida? Sim. Incuráveis. E essas doenças são curadas no poder do Espírito Santo de Deus? Sim. Existem paralíticos que voltam a andar? Sim. Thaís, nunca vi, eu também não. Nunca tive a oportunidade de estar num culto onde um paralítico volta a andar. Nunca tive a oportunidade na minha vida de ter ido a um enterro e 2 dias depois, ou de repente no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu ver que essa pessoa, Deus deu mais uma oportunidade para ela. Não, nunca vi isso na minha vida. Mas se está na Bíblia, existe. Existe. Se ele é considerado um dom, existe. Existem pessoas que carregam dentro de si esse dom e não colocam para fora? Existe. Existe. Você precisa entender que não é porque você nunca teve a experiência, ou que você nunca viu, ou que de repente você nunca, na verdade, ou alguma coisa aconteceu na sua vida que fez com que você perdesse a fé nesse dom. Nada disso faz com que ele deixe de existir. O dom de milagres, operação de maravilhas, existe. Manifestação do Espírito. Vamos lá? Agora eu vou trazer o Antigo Testamento. O Espírito Santo, quem capacitou os juízes de Israel. Já parou para refletir a respeito disso? Já estudou? Já foi lá? Dá uma lida nisso? O forte Sansão e o canhoto Eude. Gideão, gente. Vai lá dar uma lida. Falar sobre. Vai lá e dar uma estudada. Eu adoro essa parte de Gideão, gente. Adoro mesmo. Mas não vou focar nisso, senão a aula não prossegue. Esses homens foram habilitados pelo Espírito Santo para que pudessem libertar o povo de Israel de seus opressores. Antigo Testamento. Manifestações do Espírito. Mas essa revista não está falando do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Vamos. Enquanto algumas pessoas específicas eram capacitadas por ele para o ministério do Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Espírito Santo, o que aconteceu? Vamos lá, todo mundo sabe desse episódio. O novo convertido que está me escutando agora sabe desse episódio. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os redimidos. Isso ocorreu como cumprimento das promessas proclamadas lá no Antigo Testamento. Atos 2. Já deu uma lida? Você que, na verdade, você que de repente está querendo se aprofundar. Thaís, eu quero me aprofundar nesse assunto. Atos 2. Você precisa conhecer esse episódio. E existem vários livros, vários comentários bíblicos que é importante complementar também esses estudos para você também não cair em bobagens, não cair em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Estude Atos 2, que é, na verdade, a parte de Pentecostes. É praticamente unanimidade entre todos os estudiosos que, nesse contexto de Atos 2, os crentes falavam idiomas. Claro que algumas vertentes, por isso que eu falei para você ter muito cuidado com esse oceano chamado internet. Cuidado com as vertentes que você busca, cuidado com as vertentes que você procura, porque algumas vão dizer para você, até inclusive minimizar esse fato ocorrido em Atos 2.
Tenha muito cuidado e, principalmente, seriedade em estudar a respeito disso. Ok? Tenha muito cuidado com as suas fontes, para você não cair em heresias e você não cair em religiosidade. Ok? Então, vamos lá. Então. Durante a minha aula, durante o plano de aula, eu soltei uns insights para fazer você refletir. Não adianta eu falar, você vai colocar o seu fone no ouvido, tá bom, vou escutar. Mas eu quero que você raciocine, eu quero levar você ao pensamento crítico, eu quero que você... Não, peraí, eu vou pesquisar esse texto. Não, peraí, eu vou ler a respeito disso. Eu já dei uma dica para você, vai lá e dá uma lida em Gideão. Vale a pena. Tem muito a ver a respeito da nossa aula de hoje, porque fala muito a respeito da manifestação espiritual. Então, vamos lá. Qual será o propósito de tudo isso? Então, Thaís, você está me falando que Deus derramou todos esses dons em todos os crentes, em todos os convertidos, nascidos de novo. Mas por que ele fez isso? Me explica. Quero saber por quê. Por que ele fez isso? Para ele destacar mais os crentes na sociedade? Para ele, de repente, cultivar uma expressão mais forte diante dos acontecimentos contemporâneos? Eu vou trazer para vocês Efésios 4,16, que vai responder exatamente essa sua dúvida. Dele todo o corpo. Prestem atenção nisso, ok? Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos lá, eu vou ler esse versículo de novo, gente, porque ele responde a sua pergunta. Por que eu nasci com esses dons disponíveis para mim? Vou ler. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em que cada parte realiza a sua função. Ele não diz aqui algumas partes, ele não cita aqui algumas partes. Ele declara que cada parte realiza a sua função. Você nasceu com essa semente de Deus. Por que você nasceu? Para edificar um corpo, fazer desse corpo agir e manifestar a glória de Deus no mundo. A igreja, prestem atenção. Eu quero colocar você na concepção de uma casa, ok? Vou colocar você dentro de uma casa. Quando você está sozinho nessa casa, você percebe que ela está muito silenciosa, que ela não tem muita energia. Você começa a sentir muito sono. Se estiver chovendo lá fora, você sente frio. Se tiver sol lá fora, você sente calor. E aí você percebe que essa casa vazia, ela fica sem função, ela fica sem voz, ela fica sem a materialização de pessoas, ela fica sem utilidade. E aí você pega o seu celular e aí você convida alguém para fazer alguma coisa porque você quer ver gente, você quer barulho, você quer atitudes, ações, você quer ouvir pessoas, você quer conversar com pessoas, você quer dialogar. Eu quero que você entenda o seguinte: você sozinho é um pedaço. Você com pessoas, você completa. Você completa, você enche, você age, você constrói. Você não constrói um muro sozinho. Você só constrói um muro se você estiver acompanhado. Você não faz nada sozinho. Uma casa, ela se transforma num lar, se ela for nutrida por pessoas sadias. Assim é o corpo.
Por isso que você nasce com esses dons. Você carrega esses dons para isso. Para esse corpo agir. Para esse corpo ter força. Para esse corpo manifestar a glória do Senhor. Só que você precisa estar o quê? Saudável. Você precisa estar o quê? Consciente. Lembra da casa que não tem ninguém, que você está sozinho. E lembra daquela casa movimentada. Casa movimentada lembra festa, lembra barulho, lembra conversa, lembra ações, lembra ideias. Porque seres humanos juntos têm ideias, e ideias materializam atitudes. É exatamente isso. Você nasceu com o seu dom para manifestar perante aos outros e junto com essas outras pessoas que também carregam dons, edificar a igreja. A igreja não é uma pessoa. A igreja é um corpo, aonde um complementa o outro. Agora, a revista começa a apresentar as categorias dos dons espirituais. Quer que eu volte lá nos dons espirituais? Vou voltar para te ajudar, tá bom? Porque a gente já falou de muita coisa, então de repente você esqueceu. Dons espirituais são aquelas habilidades, aquelas bênçãos que o Espírito Santo de Deus dá para a gente florescer, para a gente, na verdade, completar o ID, cumprir o ID e manifestar a glória de Deus nesse mundo. Vamos lá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. São esses dons. Esses dons, eles são categorias, eles são divididos em categorias. E aí você vai descobrir as categorias agora ou rever as categorias agora. Eu não sei exatamente que nível de estudo você tem, mas por você estar aqui é porque você é uma pessoa interessada. Então é isso que a gente vai objetivar, certo? Então vamos nós. Primeira categoria, vamos lá? Eu também vou trazer exemplos. Agora eu vou começar a falar de exemplos, de experiências que eu tive na minha vida para fazer com que você materialize na sua mente exatamente essa palavra que está sendo apresentada para você hoje. Dons de revelação, vamos lá. Palavra de sabedoria. Vamos falar sobre a palavra de sabedoria? O que seria exatamente isso? Hoje a gente vive num universo onde psicólogos, até mesmo eu descobri que até a minha área, que é a área de direito, hoje em dia existe, né? Está sendo linkada a esse tipo de fato contemporâneo que está acontecendo, que é, na verdade, uma sabedoria humana, são muitos pensadores que estão sendo propagados na internet, escrevendo livros, ficando famosos, filósofos, alguns ateus, inclusive, sendo compartilhados pelos cristãos, com discursos muito humanizados, muito direcionados à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise. E aí, de repente, você está achando que é um dom de revelação, é uma palavra de sabedoria. Vamos lá, gente. Saiba dividir, tá? Saiba dividir sabedoria humana. Sabedoria humana é o que eu penso. Às vezes, o meu bom senso e a minha ética faz eu ter uma visão muito boa a respeito de uma circunstância. Mas isso é uma sabedoria humana, correto? Agora, sabedoria que vem do céu, que é a sabedoria espiritual. É exatamente isso que a gente vai falar agora. Eu não estou falando de um coach que ensina você a, de repente, desmembrar um problema circunstancial da sua mente. Não estou falando disso. É uma sabedoria espiritual, ok? É alguém pela qual tem um discernimento, tem um conhecimento, tem algo de Deus para tratar com você. Você percebe nitidamente. O espírito que você carrega testifica que o espírito que está habitando ali, que está falando com você, realmente é de Deus. Palavra de sabedoria. O dom da sabedoria nos dá uma revelação da mente de Deus. Vou repetir, tá legal?
O dom da sabedoria nos dá uma revelação da mente de Deus e trata do futuro. Thaís, dá um exemplo aí. Dá um exemplo para mim, que eu não captei isso daí que você escreveu. Beleza. História de Noé. Quem apresentou aquele fato para Noé? Gente, durante a minha vida ministerial, eu trabalhei, acho que, bota aí uns 15 anos, com criança, especificamente com a educação cristã infantil. E essa era a história que as crianças mais amavam. Mais amavam. Era a história de Noé. Aí eu te pergunto, quem instruiu Noé a respeito daquilo? Será que Noé teria capacidade para construir a arca? É uma pergunta que eu estou te fazendo. E eu vou além, que agora eu não estou falando mais com criança, eu estou falando com adulto, adolescente, eu não sei exatamente quem é você aí do outro lado. Então, vamos além? Podemos ir além, correto? De repente, a sabedoria humana impediu aquelas pessoas de entrarem naquela arca. Volto a falar. Sabedoria humana é um contexto, é um bom senso, é uma ética a respeito de um assunto pela qual é muito pertinente aquela circunstância. Então, por isso é considerado uma sabedoria humana. Os sábios humanos diriam assim: eu não vou entrar nisso aqui. Primeiro, em nenhum momento alguém disse que choveria. Segundo, quem é Noé para construir isso aí? Eu vou entrar nisso aí, morrer de calor, morrer de fome. E se chover, gente, vai afundar. Ele não sabe. Diz para mim, qual foi o curso de engenharia que ele fez para construir isso aí? Diz a verdade que isso não é uma palavra discernida? Concorda comigo? Isso é uma palavra discernida, uma sabedoria humana. Um conceito ético a respeito de um assunto, certo? Mas e a sabedoria de Deus, gente? E a sabedoria de Deus? A sabedoria que vem do céu é uma sabedoria que esmiuça não problemas circunstanciais, mas que traz a luz, que liberta uma pessoa a respeito de uma escuridão que às vezes ela mora e não percebe. Isso é uma sabedoria que vem do céu. A palavra do conhecimento. Vamos à próxima? A palavra do conhecimento. O dom do conhecimento nos dá uma revelação das coisas do presente ou do passado. Aí você, né? Você é novo convertido? Novo convertido, eu tenho certeza que você pensou uma coisa. Eu sei o que você pensou quando eu disse isso. Eu sei exatamente o que você pensou. Mas não é isso que você está pensando. Thaís, eu vim lá do mundo. Acabei de me batizar, Thaís. Estava lá lendo na revista, né, o horóscopo, né? Irmão, crente, não tem signo, tá? Só para, de repente, assim, está passando nessa aula, aí está em dúvida, né? Aí você leu, aí a professora passou, aí você, né? De repente a professora fala assim: o dom do conhecimento nos dá uma revelação das coisas do presente e do passado. Aí você fala: e olha, a professora acabou de entregar para mim, falou para mim que pode. Não é isso, irmão. Não é isso que eu estou falando, ok? Vamos na Bíblia. Atos 9. Vamos lá? Quando Ananias vai até Saulo e ora por ele. Deixa eu contar uma experiência para vocês. O meu pai faleceu em 2015. E ele, como a maioria dos homens, né, gente? A maioria dos homens é assim, só vai no médico se tiver realmente, né, ali quase encostando no caixão. Se não encostar no caixão, não tem problema. E nós éramos cristãos, sempre fui. E aí eu lembro que tinha uma irmã, o nome dela era Lucinha. Nome mesmo, não é diminutivo, não, nem apelido. O nome dela era Lucinha.
E um belo dia, ela foi até o meu pai e ela falou com meu pai, conversou com meu pai a respeito dessa doença que ele carregava e que ele não sabia. E não é que ele não sabia, ele não se interessava em saber. E a partir daí, meu pai foi ao médico e a partir daí nós começamos um tratamento que levou uns 3 a 4 anos a respeito dessa doença, onde ele venceu alguma parte, e depois ele foi perdendo, e até que ele ganhou e foi glorificado e foi para os braços de Jesus. Ele está lá antes de mim, socializando, fazendo festa, tomando seu café, enquanto eu estou aqui na batalha. E eu queria que você, que tem dúvida a respeito disso, principalmente você que é novo convertido, que é cheio de coisas na cabeça, irmão, a sua vida pertence a Deus, certo? O seu passado, o seu futuro, tudo isso pertence a Deus. O resto é de Satanás. Ok? Thaís, mas e aquele, né? E aquele hábito que eu tinha, né? De ler lá, né? De ler lá o meu signo, eu nasci na lua tal, irmão. Tu é cristão, tá bom? Fica aí até o final da aula, que eu vou ler uns versículos para você e eu vou explicar algumas coisas para você e você vai entender que a sua vida está na mão de Deus. Confia nele, exatamente nele. Ele sabe exatamente o porquê de você nasceu, o porquê de você estar aqui. E você vai até o fim, segurando nessa palavra e firme até o fim. Não vou te contar uma história triste, não, tá? Mas Saul, vou ter que citar. Saul, quando ele foi fazer uma visitinha, assim, sabe? Quando ele abriu mão de falar da palavra de Deus, ele foi fazer umas visitinhas aí num povinho meio estranho, que adivinhava, jogava umas coisinhas, sabe? Para adivinhar as coisas da vida, ele perdeu a sua vida. Então, vamos focar, voltar aos dons, tá bom? Discernimento de espírito. Olha aí, acabei de falar, apareceu aqui, dom do discernimento de espírito, gente. Discernimento de espírito, isso, inclusive, isso é eficaz para todo cristão, certo? É eficaz, todo cristão precisa carregar esse dom. Busque esse dom. Gente, dom é para ser buscado. Dom, eu nasci com uma semente, eu estou aqui fazendo uma leitura para você na quantidade de sementes que estão disponíveis e que Deus está pronto para derramar na gente, e mais a gente precisa o quê? Buscar. Então, vamos lá. Discernimento de espírito. Quando Paulo, vou dar a leitura para você, que de repente você está anotando para você depois dar uma lida. Atos, primeiro capítulo, do versículo 16 ao 18. O que acontece? Vamos lá. Paulo discerne o espírito da jovem adivinhadora. Preciso dizer, né, gente? Aquela menina ficava lá, vivendo disso. E aí os cristãos perdidos, aleatórios, distraídos, né? Vou falar assim um português muito claro. Cristão distraído, né? Aquele que não liga a seta. Paulo chegou e resolveu o problema. Paulo, se você quer aprender a respeito de maturidade, de desapego, se apegue às cartas de Paulo. As cartas paulinas, ela é, na verdade, uma aprendizagem para qualquer cristão. Vamos lá, então? Falamos, então, dos dons de revelação, que revelam alguma coisa, ok? Que trazem à tona alguma coisa. Agora nós vamos aos dons do poder. O poder é o quê? É uma ação. Fazem alguma coisa. Vamos lá. Se a gente está falando em ação, vamos falar do quê? O dom da fé. O dom da fé é para bênçãos sobrenaturais. É aquilo que a gente fala no céu, materializa na terra. Thaís, a fé é um dom? A fé é um dom, gente. A fé é um dom. Thaís, a minha fé, eu vou ser muito honesta para você, Thaís. A minha fé, ela às vezes vacila. Busque. Os dons são para serem buscados. Dom de operação de milagres. Thaís, eu não acredito.
sou muito honesta a você, a gente vê muita coisa na internet, eu não consigo acreditar nos dons de milagre. Irmão, eu vou ser muito honesta para você. Eu sei que muitas coisas erradas acontecem, a gente não é inocente, você é maduro o suficiente para saber que existem realmente muitas pessoas que agem de má fé, ok? Mas essas pessoas vão ter um pagamento que não é da nossa conta, é um relacionamento entre ele e Deus, e ele resolve com Deus o que ele anda fazendo de errado. Mas que milagres existem, existem. Busque ter experiências com Deus. Se você, de repente, está assim, muito machucado, você está muito ferido, você não consegue olhar para as coisas espirituais com tanta credibilidade, com tanta... você, de repente, coisas que pelas quais você presenciou, tirou de você o amor e, de repente, essa grandeza de enxergar as coisas espirituais como reais. Eu vou pedir para você pedir a Deus experiências. Pai, eu quero experiências. Pai, eu quero experiências. As minhas experiências foram muito simples, mas foram muito marcantes na minha vida. Eu vou trazer para você, por exemplo, uma experiência que eu tive, porque a gente vai adentrar agora nos dons de cura. Há muitos anos atrás, eu tive uma tendinite muito severa, e eu sempre fui a minha provedora, desde o falecimento do meu pai especificamente, eu sempre fui a minha provedora. Então, essa doença, ela ia atingir várias áreas da minha vida, inclusive a área financeira. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus. Eu coloquei a mão no meu braço e eu comecei a orar e pedir para Deus. Que eu precisava ter saúde, que eu precisava, ele sabia da minha vida, ele sabia que eu precisava do meu corpo forte, porque eu precisava me manter e manter pessoas pelas quais dependiam de mim, porque eu também tinha familiares que dependiam de mim, e eu não estava no momento propício de poder passar por aquilo, e que se fosse da parte dele, por misericórdia, que ele me tirasse daquilo. E aí eu lembro que eu senti um formigamento, gente, muito forte, que vinha da minha mão, que vinha até o pescoço. E esse formigamento, e depois desse formigamento, gente, eu não tive mais sintomas nenhum dessa doença. E eu lembro que o médico tinha já me passado cirurgia e uma série de coisas que eu tinha que fazer, e quando eu voltei, ele falou que eu não precisava mais. Não havia mais nenhum motivo de eu passar por aquilo. Na hora, a sabedoria humana do médico disse que foram os remédios que eu tomei. Mas dentro de mim, eu me lembrei daquele formigamento, eu lembrei daquela oração, e eu lembrei daquele episódio dentro do ônibus. Isso eu quero trazer para você, para que volte essa fé em você. Eu sei que, de repente, você... Thaís, eu não acredito mais. Todo crente passa por isso, por tantas coisas que a gente vê. Mas a gente não vive por aquilo que a gente vê. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, não se prenda a isso. Não se prenda. Não, Thaís, eu passei por uma denominação e isso me decepcionou. Deixa a decepção lá. Segue em frente. O seu trato é com Cristo. Quem colocou esse dom dentro de você foi Jesus. Então, flua. Esqueça o que ficou para trás. Ok? Então, vamos lá. Dons vocais e algumas revistas e alguns livros utilizam a palavra inspiracionais, né? Que é o dom da profecia, pronunciamento ou expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido. Vou repetir. Expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido. E é dado à igreja para edificação, consolo e exortação. Ok? Vou lá. Vamos voltar de novo. Expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido, ok? Thaís, falaram comigo, mas falaram em línguas estranhas. Vamos entrar agora na interpretação de línguas estranhas, porque existem pontos pelas quais é preciso você conhecer para você não se perder, ok?
Variedade de línguas. Vou utilizar a carta de Paulo, ok? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza, lembra do que a gente falou sobre a profecia? Olha aí. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Mas preste atenção agora nesse ponto que eu vou falar de interpretação de línguas. A língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Quando alguém se levanta, certo? Se levanta para falar alguma coisa para a igreja, é preciso que tenha um intérprete. E se não tem, essa carta instrui a pessoa a ficar sentada. Sem interpretação, não há motivo de ocorrer declaração de língua em voz alta. Isso é bíblico, isso consta como instrução na Bíblia. Mas, Thaís, na minha igreja, a gente está falando da Assembleia de Deus, a gente está falando com quem? Com os assembleianos. É hábito fazer isso. Mas se não existe alguém que interprete o que está sendo dito, a igreja não é abençoada. É exatamente essa instrução que é muito importante a gente seguir. Thaís, eu vou no show de louvor, eu vou em alguns shows de alguns cantores gospels, e eles ficam falando, enfim. Foca no que a Bíblia apresenta para você, ok? Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E agora, eu vou fechar com chave de ouro, falando, na verdade, dos dons de serviços, diaconia. Que é o serviço que, na verdade, faz com que a igreja aconteça. Faz com que as coisas de Deus sejam materializadas de forma excelente. Os dons de serviço. Você nasceu para servir. Você nasceu para estar junto com o corpo de Cristo, junto com o corpo de Deus, junto e na verdade, nunca separado, porque separação é divisão, junto é construção. Ninguém constrói um muro sozinho. Ninguém constrói uma ponte sozinha. Então, nós vamos falar a respeito dos dons de serviço. Você nasceu para servir. A sua excelência, o seu brilho está em amar a Deus e agir, e o agir. E essas ações são os serviços existentes na casa de Deus. São os serviços, na verdade, que você pode testemunhar. As suas ações são serviços, serviços a favor da obra do Senhor. E eu quero deixar novamente a leitura do livro de Pedro, que está na segunda carta, no capítulo 1, que vai do versículo 5 até o versículo 7. Por isso mesmo, preste atenção nesse verbo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. Agora, começa a falar da fraternidade e do amor. Você soma a piedade à fraternidade e a fraternidade o amor. Pedro declara qualidades que todo cristão precisa carregar para servir com excelência ao Senhor. Você pode carregar todos os dons que eu declarei aqui nessa aula, mas é importante você entender que o amor, laços fraternais e a misericórdia são qualidades que você precisa carregar dentro da sua missão. Você perde totalmente o vínculo com Deus. Você tira Deus desse propósito a partir do momento que você tira o amor da sua missão. E aí eu vou encerrar declarando a palavra de Deus a respeito da sua vida, a respeito dos seus sonhos. Eu quero que você sempre coloque e sempre entenda que os propósitos de Deus são muito melhores do que todas as expectativas que a gente carrega para a nossa vida. Eu costumo orar sempre
declarando a palavra de Deus. E eu separei alguns versículos que falam exatamente do propósito registrado, deixado de presente, declarado na palavra de Deus ao nosso respeito. Eu deixo para você as palavras do livro de Jeremias, capítulo 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora declaro para vocês o provérbio 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Agora, eu vou fortalecer esse versículo, que eu comecei a aula ministrando a respeito dela, e eu gostaria de encerrar, porque ela simplesmente, ela deixa consolidado o motivo de você ter nascido, o porquê que você nasceu. Esse versículo, ele declara para você, você é um filho de Deus, você tem um propósito, então se prenda nisso. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Eu declaro a palavra de Deus, que ela seja materializada na sua vida. E se essa aula abençoou a sua vida, eu cumpri hoje o meu propósito. Amém?